Boa, minha família, graça e paz desde já. Eu tava passando aqui pela plataforma e eu vi um vídeo bastante interessante que eu quis trazer pra vocês aqui, argumentar, dialogar, certo? Passar meu ponto de vista referente bíblico e mostrar pra vocês aí o quanto Deus ele é maravilhoso, incrível e lindo e tudo de bom, né? Deus ele é inexplicável. O Vilela, no podcast ali Inteligência Limitada, entrevistou duas pessoas, cara, uns caras que tem um conteúdo bastante interessante, científico ali também, eles mostram ali até o espaço, eles argumentam. Tem diversos vídeos até, vamos dizer assim, de teoria também, né? E vídeos com bastante informação legal científica. E nesse podcast, cara, que eu vi aqui do Vilela conversando com eles falam sobre o tamanho do universo, né? Eles falam que não existe nada fora do universo, e o universo ele vai se expandindo. Isso daí meio que eu já sabia. Só que a questão do não existir nada fora do universo, isso me chamou a atenção. Vamos ver esse vídeo, daqui a pouco a gente vai bater um papo, porque eu achei muito interessante isso aqui. Onde não tem universo é o quê? Não existe onde não tem universo. Mas se ele tá se expandindo... Ele não está se expandindo para algum lugar. Não? A expansão do universo é a criação do próprio espaço. É o universo criando mais dele mesmo. Ele tá expandindo e criando ele mesmo. Ele mesmo. É que assim, concordas comigo que não faz sentido falar de lado de fora do universo? É. Porque por definição, tudo que existe está dentro do universo. Então não existe lado de fora. Então tu concorda comigo que também não existe um jeito de falar pra onde ele está expandindo? Porque ele é tudo, sabe? Tipo, o universo tá ali, tudo. Então quando a gente diz que o universo está se expandindo, a gente tá falando que mais espaço está sendo criado no universo a todo momento. Se a gente colocar isso um pouco mais solidamente... É interessante, rapaziada. É interessante, sabe por quê? Porque indiretamente os caras tratam o universo como se o universo fosse Deus. Indiretamente, tá? Não diretamente. Espero que você tenha uma interpretação boa pra entender o que eu falei. Imagina que você tem duas galáxias muito distantes. Tá. E elas estão, sei lá, 1 bilhão de quilômetros uma das outras. E você mede a velocidade dessas duas galáxias e vê que elas são basicamente paradas uma em relação a outra. Duas galáxias desconectadas vivendo a própria vida. E daí você espera alguns bilhões de anos e você mede as distâncias entre elas e daí dá 1,1 bilhão de quilômetros. A distância delas aumentou 10%, sendo que elas não se moveram. O que aconteceu? Surgiu mais espaço entre elas. O próprio espaço Essa é a expansão do universo. Entendi. Ele não tá indo para algum lugar. Ele tá criando mais dele mesmo. Vocês conseguiram entender o que eles tentaram passar nesse vídeo aí, né? Não existe nada fora do universo. Só que aí eu digo, a ciência, ela não consegue estudar nem o que está dentro do universo por causa dos bilhares e bilhões, né, de anos-luz, o que dirá fora. Então o que está fora não passa nem ser o desconhecido, porque o desconhecido é o que está dentro. O desconhecido muitas das vezes é o que está dentro do nosso próprio plano. Agora imagine o que está fora. É tão desconhecido ao ponto de negarem a sua existência. Você tá entendendo que loucura que é? E Deus, por ter criado o universo, por ter criado todas as coisas, ele não pode se encaixar desse plano. Ele não pode ter vindo de dentro desse plano, mesmo ele sendo onipresente. Para ele poder ter criado tudo, ele tem que estar fora desse plano. Você conseguiu entender o raciocínio? Então Deus passa a ser além do desconhecido. Por isso que muitas das vezes ele é inexplicável. E ele também é tratado como inexistente por muitos. Aí você para pensar, um ser que é considerado inexistente e desconhecido se revelou ao homem. E por que se revelou ao homem? Por amor. Ele falou através, né, do Éden ali, né, no Éden, ele falou através dos profetas, e por último ele falou através do seu filho, cara, deixando aí também pra nós o Espírito Santo. Aí você fala pra mim, uma palavra, que é Espírito, se fez carne, uma palavra se fez carne e se colocou na mesma posição de igualdade com nós, por amor, para poder conversar com a gente. Então é até compreensível, né, na cabeça do judeu, o porquê que eles não aceitam que Jesus é Deus, é até compreensível, porém não aceitável, tá? É compreensível, porque eles imaginam que Deus é um ser tão além do infinito, vamos dizer assim, né, o infinito e além do infinito, que ele não poderia habitar dentro de um corpo humano. Só que ele se esquece que lá em Êxodo, se eu não me engano, em Levítico, Deus fala para Moisés armar a tenda que ele iria habitar dentro. Aí se alguém disser para mim, Lucas, isso daí, Deus não habitou dentro, foi simbólico isso daí, né? Deus só queria fazer ali, né, dar uma moralzinha pros caras. Pô, então Deus é mentiroso? Tá escrito na palavra que Deus não é homem que minta. Tá entendendo? A gente vê o quanto o amor de Deus é imenso por nós, ao ponto de Deus se fazer um de nós. O próprio homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí a ciência vem e fala assim, não existe nada fora do universo. Não é que não existe nada fora do universo, porque eles não conseguem nem examinar o que está dentro do universo, o que dirá examinar o que está fora. Porque o ser humano e o homem, ele não é ilimitado, ele é limitado. A gente não pode nem sair do planeta Terra. Eu vou melhorar esse argumento. A gente não consegue nem se aprofundar no nosso próprio oceano, porque senão a gente implode. Então a gente é um ser tão limitado ao ponto de não conseguir respirar debaixo d'água, ao ponto de não conseguir subir tão alto, porque senão também, né, acontece outras coisas bizarras com a gente. Então, como que a gente tem a arrogância e a soberba, né, de dizer que fora do universo não há nada, só há o que há dentro, e o que há dentro, quando se expande por conta própria. Isso daí, indiretamente, é a ciência tratar o universo como se fosse o seu próprio Deus. E todos nós sabemos que o universo é apenas uma das criações do nosso Pai Celestial.